Au motor do seda de luxo emitu ultimo suspiro suave caluse, mergulando aviela estreta numa quietud profunda. Polo deliguos faroi, a escuridao da antiga aldeia de Monsaraz envolveu au véculo, apena trespassada por reo de luar palido que se esguerava por entros telado de terracotta. Au cansasso da longa viagem internacional pesava le nososo, uma exhaustao que ia muito alem do fisico, era a fadiga de dia de negociaço implacave, de fuso horario trocado e de sorriso corporativo que nao alcançavamos solos. Comme suspiro, abriu a porta do carro. O aer frio da noite alentejana, cargado comme o cheiro a pedra humida a l'arera apagada, invadiu au intérieur luxuoso. Os sapato italiano, de curro polido que refletia a pucaluz, tocaram a pedra irregular da calçada. Tina se desviado da estrada principal na esperança futil de encontrar atalo, camino me rapido para os porto da sua quinta, para o calor do solar, para o riso da sua fila. Mas o que a sua visao, lentamente se ajustando a Penumbra, captu a pouco metro de distancia, fez comme que o segundo paras de girar. Nao foi choc, foi uma fratura na realidade. O coração nao paru de bate, pelo contrario, de unico e violento pulo contra a sua costola, roubando le au folgo, ante de se transformar nom pedaço de gelo no peto. Ali, encolida contra a pared callada, manchada pela humida de pelo tempo, ao lado de contentor do lixo velo que emanava odor azedo e repugnante, estavam a sua trefila. Beatrice. Mariana. Inès. A sua mente recusava-se a processar a imagem. Parecia uma alucinação provocada pelo cansaço extremo. Mas era real. Estava mimanda, os rosto angelique coberto por uma camada de sujida de rasto de lagrima seca. A sua roupa, outrora vestido delicado e casaco cante, estava agora reduzida a trapo rasgado e manchado. Estava abraçada uma a outra como uma força desesperada, pequeno novelo de sofrimento a tentar gerar calor e consolo no meio abandono. Os se cablo, normalement escovado e brillante, estava emaranado, colado a sua face pálida pela umidade pela sujidade. Os se pequeno pe, estavam descalço, ferido, comme crosta de sang seco sobre a pele delicada. Beatrice, a sua corajosa primogenita de apenas 7 anno, envolvia a gemia menova, Mariana e Inés, comme os se braço fino, o se pequeno corpo a ser sacudido por tremor incontrolave. Misto de frio cortante de terror tao primordial que polo sentuo como soco no estomago. A malta de curro, contando contrato que valiam milo, escorgu da sua mao e caiu comme bac sur dona calçada. A sua perna, que o tinam sustentado sala de reunio por todo o mundo, cederam. Aquilo não podia ser verdade. Se está a ser tocado por esta narrativa intensa, por favor, partil no comentario o nome da sua terra. Dex gosto neste video e subscreva o nosso canal, nao se esquecendo de ativar a notificação para não perder me historia que falam diretamente a alma. Polo tina partido para essa viagem de negocio a apenas de dia. Era uma oportunidade inadiável, negocio que definiria o futuro da sua empresa. Accordo de milo de euro, reuniu comme investidor de renome, jantar et restaurant de luxo onde se decidiam fortuna. Dexara tudo meticulosamente organizado casa. A sua esposa, Sandra, ficaria a tomar conta das menina. Confiava nela de olhos fechado. Estavam junto ao ano, uma união que ele acreditava ser solida. Ela era a maedas sua fila. Como poderia, sequer remotamente, conceber cenário tão dantesco? Durant a sua ausência, tentara ligar várias vezes. A chamada para Sandra caiam invariavelmente na quexa de correio de voz. Ele atribui au silencio a agitação da rotina, a mil uma tarefa de gerir a quinta e très criança pequena. Jamais, nem no se pior pesadelo, imagino a verdade terrível que se desenrolava. Assim que o aviao aterro e Lisboa, sentiu o alivio de estar de volta ao seu conduziu diretamente para casa, o coração a transbordar de saudade. Anseava por ver os rosto das sua fila, por sentir os seu pequeno braço a volta do seu pescoço, por les contar a maravilha que vira, mesmo que a sua mente estivesse sempre como elas. Mas a medida que se aproximava da quinta, uma sensação de estranheza começou a instalar-se. O grande portão de ferro forjado, que deveria estar sempre fechado por questo de segurança,
estava escancarado. Isso, por siso, era alarma soar. Polo era extrêmement rigoroso comme à regret de segurança. Entró comme au carreau lentement pela à la meda de platano, a inquieta sao transformus medo. Au jardim, normalement tapet verde immaculado, estava coberto de fola seca ramos quedo. Os brinquedo das menina triciclo virado, uma boneca esquecida estava espalado pelo relvado, sujo de la ma desbotado pela chuva. Sentu no a apertar no peto. Subios de gros de pedrada entrada principal en puro a pesada porta de madera. Estava destrancada. O silencio que o acolo era danso, cas palpavel. Era silencio antinatural para uma casa cheia de vida. Nao havia o som das sua gargalada, nem os imbido da televisao, nem o som dos sepe a correm pelo corredor. Nada. Polo vagu pela diviso, a sua voz a ecoar de forma estrana en canto chamava por elas. Beatrice. Mariana. Inès. Sandra. Ninguém responde. A sala de estar estavam desoladoramente vazia. Mauvais tinam desaparecido. Pintura de valor inestimável tinam sido arrancada das paredes, dexando retangulo desbotado e prego a mostra. Subiu a escada a correr, o coração a martelar descontroladamente. Os carto das criança estavam revolvido. Rupa espalada pelo chão, gavta aberta e vazia, cama desfeita. Mas não havia qualquer sinal da sua fila, nem da sua esposa. O panico, frio e avassalador, apodrou-se dele. Pegu no telemóvel, a maos a tremé tantôt que mal conseguia marcar o numéro. Ligu para Sandra novamente. Direto para a quexa de correio de voz. Desesperado, como sua ligar a visino, a diretora da escola, a qualquer pessoa que pudesse ter alguma informação. O resultado foi o mesmo, vazio angustiante. Ninguém via a criança a variodia. Uma visina, uma senhora idosa e observadora, mencionou ter visto Sandra a ser como o carregado de Malagrande, Sosina, a Tredia. A palavra Sosina lecu na mão de Polo como tiro. Sosina? A menina? Onde estava a sua fila? O sangue gelou le nas veia. A realidade começou a insinuar-se, uma verdade tão monstruosa que ele a repelia. Corre de volta para o carro, amant a girar, sem rumo, sem saber para onde ir. Conduziu pela estrada da região, de forma errática, gritando os nomes de la pela janela aberta, o desespero a tornar a sua voz rouca. A pessoa o lavamno, assustada como aquele homem elegante nome caro a gritar para o vazio. Ele não se importava. A sua única missão era encontrá-las. E foi então que, ao virar numa rua que não conhecia, tentando atalo para la donner nome, acabou na claviela escura e Monsaraz. E foi ali que o seu inferno pessoal se materializou. Polo corre na dire-se au-delà, esquecendo-se da sua compostura, do seu estatuto, de tudo. Atirou-se de joelhos para o chão sujo e frio, e lagrima quanto amarga começara a jorar dos seus enquanto tentava abraçar a tre ao mesmo tempo, puxando-a para o seu peto nome gesto de proteção feroz e tardia. Beatrice ergueu o rosto. Os seus, normalmente brillantes cheo de vida, estavam findo e vazio. O seu labio inferior estava rachado e a sangrar. Tina apenas etano, mas o seu olhar continua a dor e o peso de uma vida inteira. A gemia, Mariana e Inés, de apenas 5 anos, coramangavam bexino, agarrada a irma como se a vida de la dependesse disso. Polo despiu o seu casaco de caxemira, uma peça que custara uma pequena fortuna, e envolvea, tentando desesperadamente a que seos se corpo gelado. A sua voz saiu embargada, quebrada pela emoção e pela incredulidade. O que acontece? Onde está a vossa mãe? Por que estão aqui? Beatrice engoliu e seco, reunindo a pouca força que le restava. A sua voz era sussurro fragile, mas carregado de uma firmeza assustadora para a sua idade. Ela precisava de contar. Precisava que o pé soubesse d'atreçao. A mãe diz que o pé não ia voltar-me. Ela diz que se ia embora e que no iamo atrapalar. A confissao de Beatrice atingiu Polo como uma punalada no coração. A menina continuou,
asuavos a ganaruem puco de força comme cada palavra terrivel. Contu que, nodia seguint a partida dope, Sandra comme su a comportar-se de forma estrana. Tranco a no quarto de brincar comme su a vendeos banda casa. Mauvais, televiso, cadro, a joiada avo. Omen desconocido entravam sayam, carregando os pedaços da sua vida. Beatriz espretava pela francha da porta, os olhos arregalado de medo e confusao, encanto via a sua casa a ser desmontada. A Irma menova choravam, assustada como os barulo e como a fome que les roya o estomago. Sandra soles levava comida uma vepordia, pedaço de pao duro copo de agua. Diziales que precisavam de aprender a desenrascar-se sozina, que o mundo era lugar cruel, que estava farta da responsabilidade de ser mãe. A sua palavra eram lamina fria, desprovida de quelque calor maternal. Ao terceiro dia, aporta do quarto abriuse. Sandra, gia comme a malafeta o caro atestado de saco, ordenules que desessem. Beatriz, comme uma coragem que nao sabia que tina, perguintu para ondaiam. Sandra ignorou a pergunta. Simplesmente a enfiu no banco de tra e conduzu durant ora silencio absoluto. A menina o lavam pela janla, vendo pesageant desconchecida a passar, o medo a crescer dentro de la como uma erva danina. O caro finalement paru nom bero pobre nos arredors de beja, lugar que nao se parecia nada como ce mundo. Rua suja, predio de gradado, pessoa como larvasio. Sandra mandou a descer. Elas obedesram, a confusao a toldarles o raciocinio. Fiquem aqui, diz Sandra, a vos fria e distante. A vossa a vo mora aqui perto. Ela ve tomar conta de você. Foi a sua ultima mentira. A avo maternadas menina, mãe de Sandra, falsera a ano. Sandra sabiao perfeitamente. Era apena uma desculpa esfarapada para se livrar do que ela considerava ser fardo. Sem olar paratra, sem uma palavra de despedida, entrou no caro asleru, desaparecendo na escuridao, dexando très peu que na figura sozina numa calçada estrana. A treirma ficara mali, paralisada, a ver o caro afastar-se. Sozina. Abandonada. Beatriz, recuperando do choc, agaru nas maos tremuladas Irma. Comme saram a andar, procurando uma avo que nao existia. Batram a porta, pediram ajuda comme a suavos timida. Alguma alma caridosa de ramles puco de comida. Outra gritaram comme elas, anxotando a como se fossem anime. Durant dia, vaguearam. Dormiram na rua, abrigada por marquise de loja ou banco de jardim frio. O frio da noite era uma dor física, a fome uma tortura constante. Mas Beatriz nunca largou a maos das sua Irma. Prompteles que ia cuidar de lá, que o pays a voltar para a encontrar, que tudo ia ficar bem. Andaram sem rumo, pedando esmola, comando resto que encontravam, até que a sua peu que na perna nao agantaram me. Encontraram refugio na claviela Monsaraz, junto ao contentor do lixo. Pelo meno ali, encontravam resto de comida que les permitiam sobreviver. Beatriz dividia tudo escrupulosamente, pedaço de pao para cada uma, gol de agua de uma garrafa que encontrara. Polo uvia o relato, cada palavra era me golp no se coraçaogia destroçado. A lagrima coriam livrement de pelo se rosto encanto ele a abraçava, comme uma força que tentava, vao, apagar o horror que tinam vivido. Como pud confiar nela? Como fuitao cego para nao ver quem ela realmera, atormentava-se, a culpa a consumielo. Orlando paratra, os cine estavam lá. Sandra sempre fora puco distante comme a menina, uma certa frieza no se toc, uma impaciencia na sua voz. Ele sempre desculpara, pensando que era apena o se fetio, uma forma diferente de amar. Ele, por suave, trabalhava excessivamente, viajava constantemente, acreditando que compensava a sua ausência como o luxo que proporcionava, a quinta, a roupa cara, a melhor escola. Que tolo fora. Nao percebe que o que a sua filha me precisavam nao se podia comprar. Precisavam da sua presença, da sua atenção, do seu tempo. Sandra, a mulher quem depositara toda a sua confiança, usu cada uma das sua ausência para tecer o se plano tresero. Ela nunca quiser mae.
Curia o estatuto, o dinero, a vida de opulencia que o casamento le proporcionava. A fila eram mero accessorio que, quando se tornaram inconvenient para a sua fuga, foram descartado como lixo. Comme cuidado infinito, Polo pegu nas sua fila, uma a uma, levu para o calor do caro. A primera chamada foi para o hospital me proximo. Precisavam de cuidado médicos urgentes. Estavam desidratada, comme febre, os PM ferida. No hospital, foram recebida por uma equipa de médico e enfermero que a trataram como uma complexao que les devolve vislimbre de segurança. De ramles bano cant, rupalimpa macias, uma refesa o cant. Beatrice, a ouvert a irma segura a serem cuidada, finalement permissu se relaxar. A sua missao terminara. Qu'imprira a sua promessa. Protégera a irma ate op voltar. Polo nao saiu do lado de la unico segundo durant toda a noite. Segurava a sua maos pequena, susurrando promessa de que nunca mais adexaria, de que estariam segura para sempre, de que ele estava ali. Os médico informaram no que, apesar do estado lastimavel que se encontravam, a menina eram forte résiliente. Physicamente, iriam recuperar. Mas o trauma do abandono era uma ferida profunda na alma, que exigiria tempo e ajuda profissional para cicatrizar. Polo jurou a si mesmo que dedicaria a sua vida a curar essa ferida. No dia que se seguiram, enquanto a menina recuperavam no hospital, Polo iniciou uma caça implacável a Sandra. Contratou os melhor investigador privado, mobilizou a polícia, apresentou qu'exa por abandono o robô. Ela fugira como uma fortuna. Vende joia, obra de arte, ateos move da quinta. Mas Polo nao curia o dinero. Curia justiça. Curia que ela enfrentas a consequência do seu ato monstruoso. A investigação revelaram rapidamente a verdade sordida, Sandra tina amante. Junto, planearam tudo ao pormenor durant meses. A sua viagem de negocio foi a oportunidade perfeita. Vende tudo, pegar no dinero e desaparecer para uma nova vida, livre das responsabilidade. A fila eram apena dano colateral, problema resolvido da forma me cruel imaginável. Meses mais tarde, grâce à colaboração internacional, a polícia localizou un homme resort de luxo no trope. Foi detida e extraditada para Portugal para ser julgada. Mas para Polo, o foco gia nao estava no passado una vingança. Estava no futuro. Futuro que ele iria construir, tijolo por tijolo, comme a sua fila. A sua vida mudou radicalement. Reduziu drasticamente a viajant de negocio, de legu responsabilidade passou a trabalhar maioritariamente a partir de casa. Contratou uma governanta e uma psicologa infantil, mas ele era a presença constante. Era ele que a levava a escola, que ajudava como os trabalho de casa, que brincava como elas no jardim, que lia historia onde adormecerem. Ele aprendeu, da forma me dura possível, que o amor não se mede em euro, mas em minuto. Que a presença e o presente me valioso. Serpe, percebe ele, era estar lá, incondicionalmente. Lentamente, os sorriso voltaram a iluminar os rosto das menina. Beatrice, que carregara no seus ombros frage fardo tão pesado, pôde finalmente voltar a ser uma criança. Brincava, ria e sonava, livre da responsabilidade que le fora imposta. A Gemia, Mariana e Inés, recuperaram a alegria contagiante e a confiança no mundo, segura no amor inabalável dope. Polo também procurou ajuda para si. Terapia, confrontou os seu proprio héros, a sua ausência, a sua cegueira voluntaria. Aprendeu a perdoar-se, não para esquecer, mas para poder seguir frente. A cesso de terapia familiar tornaram se porto seguro para todo. A menina pudram expressar os seu medo, a sua dor, mas também a sua incrível coragem. Polo pedules perdao por não ter estado lá, e prometeu que essa fala nunca se repetiria. A lagrima foram muita, mas foram lagrima de cura, seguida de abraço, de riso e de uma esperança renovada. A reconstrução era processo lento, mas a sua fin d'asso era agora inabalável, amor, presença e verdade. Ano depois, a vida na quinta era irreconhecível. A casa voltou a ser lar, não pela opulência dos seu objeto,
mas pe la vida que pulsava dentro de la. Os riso e coavam pelo corredor, a brincadera no jardim eram uma constante, a noite eram preenchida comme film, pipoca conversa a mesa de jantar. Polo vendra uma parte significativa dos seu negocio. Descobriu que a verdadeira riqueza não estava na sua conta bancária, mas no tempo que passava como a sua fila. Elas eram o seu maior tesouro. Beatriz tornou-se uma menina ainda mais forte empática. Ela compreendia, comme uma maturidade precoce, o valor do amor verdadeiro, aquele que permanece, que não abandona. A gemia cresciam feliz, segura amada. Os pesadelo ainda a visitavam ocasionalmente, mas agora o pe estava sempre lá para a abraçar, para les assegurar que estavam segura que ele nunca, jamais, a deixaria. Inspirado pela sua própria tragedia, Polo criou uma fin d'assao. Usou a sua fortuna para construir l'art de acolhimento para a criança abandonada, garantando que tivessem tudo o que a sua filha não tivram naquele dia terrível, segurança, comida, educação, acima de tudo, amor. Beatriz, ao saber do projeto, pediu para ajudar. Queria partilhar a sua história, não como uma vítima, mas como uma sobrevivente. Queria mostrar a outra criança que, mesmo na escuridão mais profunda, a esperança pode florescer. Tornou-se uma pequena embexadora da resiliência, a sua coragem a tocar todos que a ouviam. A história de Polo e da sua filha era poderoso lembrete de várias lições essenciais. A primeira, que o amor se manifesta na presença, não presente. A segunda, que a confiança deve ser conquistada e que devemos proteger ferozmente aquele que amamos. A terceira, a lição de coragem, personificada por uma menina de 7 anos que se tornou a guardia da sua irmã. E a quarta, talvez a mais importante, a lição do recomeço, que nenhuma ferida é tão profunda que não possa ser curada como amor e tempo. Polo observava a sua tre filha a correm pelo jardim, os sorriso a misturarem-se como o canto dos pássaros, e o seu coração enchia-se de uma gratidão avassaladora. Ele cas perdra tudo. Cas permitirá que a ambição e a confiança cega destruíssem a sua família. Mas o destino, na sua crueldade, de uma segunda oportunidade. E ele agarrou a como toda a sua alma. Beatriz parou de correr, Olu para o pe sorriu. Sorriso puro, radiante, que continua universo de perdao, superação e felicidade. Polo soube, como uma certeza absoluta, que não havia todo o mundo riqueza maior do que aquele sorriso. Ele finalmente entendra o que significava ser verdadeiramente rico.